Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 23 de julho de 2026. Deus pôs no meu coração a sua palavra em Salmos, Salmos, capítulo 1. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, aqui está o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas, nesta quinta-feira, dia 23 de julho. E nós vemos, meus irmãos, que andar segundo a palavra de Deus se quer santificação, que é a separação do mundo. O mundo caminha na contramão da lei de Deus. O mundo caminha em trevas. Diz a palavra de Deus que nós fomos resgatados das trevas para a luz, que nós vivíamos antes nas trevas, obscurecidos, com a mente cauterizada. Não compreendíamos as coisas de Deus, então vivíamos nas trevas. E o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque Deus é luz. E nele não existe, não há trevas alguma. Por isso ele diz aqui na palavra que bem-aventurado, que feliz é o varão, é o homem, a mulher, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, vemos aí, em relação a músicas gravadas, não se sabe a procedência, como foi feita a tal música. Muitas vezes a pessoa estava lá numa depressão, estava nas drogas, estava na prostituição, e aí ele escreveu uma música e colocou ali a melodia, a letra com a melodia, e formou uma música. E a pessoa está cantando aquilo e canta aquela música, aquela letra, e ela vai se afundando também na depressão, e muitos acabam, meus irmãos, até fazendo outras coisas, porque é terrível. Letras de músicas que a pessoa, ela diz pela sua própria boca, ela está enredada com as palavras que saem da sua boca, diz a palavra de Deus em Provérbios. Então, com as nossas palavras, a gente mesmo vai se arruinando. E certas músicas que a pessoa ela se coloca como uma pessoa que está ali presa, amarrada, que está destruída, que está acabada. Então ela começa a cantar essas músicas que não se sabe quem escreveu, como foi escrita e por quê e por qual razão, além das formas até de letras até satânicas. E a pessoa profere aquilo, ela fala com a sua própria boca e ela mesma está se destruindo, se arruinando, ouvindo ali uma letra, um conselho de ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma música também é um conselho. Temos músicas e letras de músicas que vai beber, beber, beber e beber, e você vê depois a vida da pessoa, ela está lá embriagada, se tornou uma pessoa alcoólatra. Então, conselhos de ímpios que induzem muitas vezes os jovens à bebedeira, que induzem os jovens às drogas, à prostituição.
Então nós vemos, meus irmãos, que Deus nos chamou povo seu santo, propriedade particular do Deus vivo, nação santa, sacerdócio santo. Então Deus diz: não vos mistureis com outras tribos. Não ande, jovem, não ande segundo o conselho dos ímpios, segundo as músicas que são conselhos feitos, conselhos através de músicas, porque a pessoa está ouvindo aquilo, ela está formando a sua mente, ela está ouvindo aquela música, aquele tipo de música de funk, de rap, música sertaneja, todo tipo de música, e a letra está formando aquela pessoa. Há muitos que se revoltam contra os pais por certo tipo de música que, além da letra, ainda existe uma mensagem subliminar, ainda existe o ocultismo, ainda existe atuações demoníacas em certas músicas, melodias, letras, batuques, ritmos de outras religiões que atraem demônios, batidas de tambores que atraem demônios. Porque a palavra de Deus que não há som, que não tenha sentido, que há muitas espécies de vozes no mundo, está lá em Coríntios, e nenhuma delas é sem sentido, ou seja, todas as vozes, meus irmãos, têm sentido, têm um significado. A flauta tem um som, o tambor tem um som, o batuque tem um som, as palmas têm um som, o assovio tem um tipo de som. As palavras, o tom das nossas palavras tem um tipo de som, tem um tipo de entendimento. E muitas vezes estamos ouvindo conselhos dos ímpios através de letras de músicas, através de músicas que parecem que são bonitas, mas está ali oculta, está escondendo algo maligno, palavras que fazem com que a pessoa se revolte contra Deus, se revolte contra a lei de Deus, contra as palavras de Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem de Deus, que zombam de Deus. Então não podemos, meus irmãos, dar ouvidos a escarnecedores. Temos que guardar os nossos ouvidos, temos que guardar, conservar o nosso corpo, alma e espírito, porque nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos na Babilônia, mas não somos dela. A nossa cidade está nos céus, a nossa pátria está nos céus, a Nova Jerusalém. Estamos aqui neste mundo de passagem. E o tempo da nossa peregrinação é para glorificar a Deus, é para levar a sua palavra, para servir a Deus nesta terra, fazendo aquilo que Ele nos destinou a fazer. E às vezes nos assentamos à roda de escarnecedores, assistindo ali certos programas de televisão, certos tipos de vídeos, filmes, shows e tantas outras coisas. Deus nos chamou, meus irmãos, para nos separarmos para Ele. Santificação é separação. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos em toda maneira de viver. Então Deus, Ele nos quer separados para Ele. Como Deus separou as nações lá atrás no passado, Deus tirou o seu povo que estava escravo do Egito 400 anos. E Deus os tirou de lá e os levou para o deserto. Ali não tinha mais nada, não tinha os alhos, nem as cebolas, nem os pepinos. Ali não tinha as carnes do Egito. Mas eles tinham saudade, Deus estava tratando com eles, Deus estava purificando, estava adornando eles. E Deus lhe dava o maná do céu, lhe dava a água tirada da rocha, e a rocha que os seguia no deserto era Cristo. E eles ali, tinham que ser dependentes de Deus, porque não tinha mais a ajuda de ninguém.
mas estavam libertos da escravidão do Egito. Então, quando Deus nos chama, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, Deus nos chama para nos separarmos do mundo para Deus. Vivemos no mundo, mas não temos mais aquela ligação com o mundo. Não sentimos mais aquele prazer das coisas desta vida, das atrações que o mundo oferece, das festas consagradas a ídolos, dos shows de músicas que não têm o valor moral, que não têm os valores de Deus. Então Deus nos ensina, meus irmãos, que feliz, bem-aventurado é o varão, é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, uma pessoa que se separa para ele. E essa pessoa que se separa para ele, que se liberta, sai das coisas desta vida, aqui diz no versículo 2 que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer nas coisas de Deus, tem a piedade, tem o seu prazer na palavra de Deus, na oração, em estar na casa de Deus, congregar, servir a Deus, fazer visita, orar, jejuar, agradar a Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando vem aquela palavra de Deus, que, por exemplo, vem lá o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, 119, versículo 105. E vem aquela palavra, a gente começa a meditar naquela palavra, o que é a lâmpada? O que é essa luz que Deus fala? Qual o caminho que é? E a gente começa a mastigar esta palavra no pensamento. A gente começa a tentar compreender esta palavra, a examinar esta palavra, a procurar saber o que Deus quer dizer através da oração, através da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, e que se separa do mundo, da enganação, porque tudo que o diabo oferece, tudo que há no mundo, meu irmão, minha irmã, 1 João capítulo 2, tudo que há no mundo não é de Deus, não são de Deus, são as atrações que o diabo, que é o príncipe das trevas, que é o Deus destes século, oferece para aqueles que estão presos. Como ele tentou o Senhor Jesus no deserto, ofereceu os reinos do mundo, ofereceu poder, ofereceu tudo ali no deserto. Então as coisas deste mundo não são de Deus. Não se apegue a este mundo. Não se atenha a isto, meu irmão e minha irmã. Se separe para Deus. Sabe o que acontece quando nos separamos para Deus? Sabe o que acontece quando meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, procurando compreender a vontade do nosso Senhor? Versículo 3 diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, junto ao rio, ela nunca morre. Ela dá o seu fruto na estação própria. Aqui diz que dá o seu fruto na estação própria. A gente vai frutificar para Deus. A gente vai glorificar a Deus dando fruto da nossa vida, fruto de justiça, fruto de amor, fruto de boas obras, fruto de santificação, ser cheio do Espírito Santo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tem todo o tempo, meu irmão, minha irmã, tem um tempo para essa árvore dar o fruto. Como Deus me deu uma palavra esses dias, um pé de limão, ele nasce primeiro as florzinhas, a flor do limão, e depois nasce o limão, vai crescendo bem pequenininho, parece um botijãozinho de gás. Ele vai crescendo, chega no seu tamanho, às vezes ele amarela, então ele já está pronto para ser colhido. Então, essa seiva, esta água do Espírito Santo, ela dá o fruto, faz com que a gente venha dar fruto na estação própria, no tempo certo. E aqui diz que cujas folhas não caem, e as folhas dessa árvore não caem, é sempre frondosa, é sempre formosa, ela não fica seca, como a tamargueira no deserto. Aquele que confia em si mesmo, aquele que se aparta do Senhor, a palavra de Deus diz, que é como a tamargueira no deserto, que não sabe quando vem o bem.
Então vive uma vida de sequidão. Então esta pessoa que não tem o temor a Deus, não tem a alegria de Deus, ela vive numa certa sequidão. Então ela não é como aquele que faz a vontade de Deus, que está plantado junto a ribeiros de água. A tamargueira, ela vive no deserto, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vive ligado na videira. Ele vive plantado ao ribeiro de água. Ele dá o seu fruto na estação própria. E aqui diz a palavra de Deus que cujas folhas não caem. Não cai. E tudo quanto fizer, prosperará. Onde pisar a planta dos vossos pés, Deus abençoará. As bênçãos do Senhor nos seguirão. Onde nós pisarmos nosso pé, as bênçãos de Deus nos seguirão. Onde colocarmos as mãos, Deus abençoará. Nota o homem sincero e bom. Os seus dias serão bons. Os seus dias serão de paz. Grande paz tem aqueles que amam a sua lei. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. É como a onda do mar. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu irmão e minha irmã ouvinte que está ouvindo esta palavra, se aparte do mundo de pecado e se consagre ao teu Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, como Daniel na Babilônia que se consagrou ao Senhor, que não se contaminou com os manjares do rei. Ele colocou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. E Daniel prosperou em tudo, mesmo sobre a ameaça. Ele prosperou em tudo nos reinos, no reino de Nabucodonosor, no reino de Beltesazar, no reino persa, os medos e persas, nos 3 reinos, Daniel prosperou. O Senhor foi com ele. Aquele que busca agradar o Senhor, ele só tem a ganhar, ouvinte. Ele só tem a ganhar. Passamos por provação, sim, passamos por provações para o nosso aperfeiçoamento. Mas a palavra de Deus diz que nós iremos prosperar. Não é aquela prosperidade de ganância por dinheiro, não é isso que Deus quer dizer. Não é essa prosperidade. É a prosperidade de estar com Deus. Que Deus supre as nossas necessidades. Ele pode aumentar um pouquinho mais? Pode. Deus pode nos ajudar. Mas não é esse o intento de Deus. É nos levar para a eternidade. Aqui Ele será conosco como foi com Daniel. Aqui Ele será conosco como Ele foi com seus servos do passado. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, disse o salmista. Mas por que, Senhor? Porque se o Senhor me der a riqueza, eu vou me apartar de Ti, vou me desviar de Ti. Se o Senhor me der a pobreza, eu vou blasfemar do Teu nome. Então me dê a porção necessária. Então Deus nos dá a porção necessária, Ele nos prosperará. A Sua presença estará conosco. A Sua graça estará conosco, nos ajudando, meu irmão, minha irmã. Nos fortalecendo a cada dia, uma árvore que não seca. Uma árvore que as folhas não caem. Uma árvore que está plantada ao ribeiros de água, que se separa do mundo de pecado e que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa árvore é frondosa. Essa árvore dá o seu fruto que glorifica a Deus. Essa árvore, todos querem do seu fruto, porque ela dá fruto. Ela produz a 100 por 1. É isso que Deus quer fazer na tua vida, nesse dia de hoje. Faça um concerto com o teu Deus, para que você tenha esta água te regando todo dia, a água do Espírito Santo de Deus, ribeiros de água. O Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana: aquele que beber desta água do poço de Jacó voltará a ter sede, porque a promessa porque há um que é maior do que Jacó, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da água viva, que é o manancial das águas vivas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, o Senhor Jesus disse. Então faça este concerto com Deus, meu irmão, minha irmã. Se separe e se consagre para o Senhor. Versículo 4 diz:
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palavra de Deus diz que aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho do justo. Deus acompanha e abençoa o justo na terra, mas o caminho do ímpio perecerá. Faça um concerto com o teu Deus, meu irmão e minha irmã. Se separe para o Senhor e Deus mudará a tua vida. É o conselho de Deus para as nossas vidas. Deus, por Jesus Cristo, nosso amado Salvador, seja sempre louvado. Pai Santo e Glorioso, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, por estes conselhos do Salmo 1, que falou ao nosso coração a respeito da consagração e da meditação da Tua Palavra. Que o Senhor nos molde, nos transforme a cada dia e nos prospere em todos os nossos caminhos, para que o Senhor seja glorificado nesta terra, para que possamos dar frutos e dar estes frutos para aqueles que estão em necessidade, para aqueles que precisam ser alimentados pela Tua Palavra e pelas nossas boas obras. Que o Senhor seja glorificado. Abençoa cada ouvinte que ouviu esta palavra e receba esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. O Senhor tem nos guiado através da sua palavra, que tem nos fortalecido, que tem nos ensinado a cada dia, e que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Deus seja sempre e eternamente louvado.